Queria primeiro agradecer aí o pessoal da CNT, o pessoal do Cocoreds aqui de Campinas pelo convite. Então, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Maurício, sou organizador do Cocoreds lá de São Paulo. Eu sou apaixonado em realidade virtual e coisas do tipo. E, como diriam na NBA, eu sou um free agent, eu estou liberado a assinar qualquer contrato. Então, se vocês quiserem me contratar, me procurem. Brincadeiras à parte, a Cocoreds lá de São Paulo é bem legal. Infelizmente, a gente não teve esse ano, mas a hora que tiver, que começar a rolar, espero ver vocês lá também. É muito bom. Mas então, vamos falar de Composable Architecture. O que é Composable Architecture? Por que eu estou falando? Quem fez? O que é? A Composable Architecture, ela não é bem uma arquitetura no sentido de que você consegue só, sozinho ir lá e fazer que nem os patterns que a gente usa de MVVC, MVVM, que você sozinho faz. Ela é uma lib que você vai ter que trazer para dentro do seu projeto, que tem muitas e muitas e muitas ferramentas. Eu vou falar sobre elas aqui nessa talk. E ela é criada pelo pessoal da Point Free. São dois devs que a vida deles é basicamente ensinar sobre iOS para o mundo. Eles têm muito conteúdo que não é sobre a Composable Architecture. A Composable Architecture, na verdade, ela é meio que a culminação. Eles passaram muitos anos fazendo vídeos sobre iOS, tutoriais, ensinando, antes de chegar na Composable Architecture. Tanto que, se você olhar aqui na lateral, você vai ver algumas das coleções de vídeos e conteúdos que eles fizeram não tem a ver com Composable Architecture em si. E eu já queria começar falando sobre o que eu não vou falar hoje. Eu não vou falar tudo sobre a Composable Architecture, porque para eu falar isso vai levar muito tempo. Muito tempo. O que eu vou falar? Vou falar um básico sobre o que ela é, como que ela funciona. Vou mostrar uns exemplos na prática. Vou falar um pouco sobre como funciona a parte de testabilidade das coisas dela, que é uma parte muito importante. Nesses últimos 2 anos, eu estava trampando numa empresa que, desde o começo, o app usava Composable Architecture. E ela mudou bastante, ela evoluiu bastante ao longo desse tempo, e eu vim trazer um pouco sobre como foi a minha experiência com ela. Eu comentei o negócio da dependência, dela ser uma lib e tudo mais. Se vocês assistirem, essa é uma talk de um dos criadores da Composable Architecture, explicando como funciona a lógica por trás dela. E se vocês assistirem, é uma talk de mais ou menos 1 hora, feita em 2017, não tinha nem o início do projeto do package dessa arquitetura, mas ele explica a lógica, e se você seguir ela, você meio que entende que dá para fazer na mão, mas você não quer fazer escrever o código com ela na mão. E aí, agora, vamos à arquitetura em si. Ela tem os blocos e as coisas que você vai ter. Ela é bem opinionada, então tem coisas que você vai ter que usar e não tem como fugir. Toda feature que você vai fazer com a Composable Architecture, você vai criar a sua feature lá, ela vai ser esse Reducer Protocol, ela vai ter que ter um struct de estado dentro dela, ela vai ter esse enum de action dentro dela, e ela vai ter um body, que é onde você vai executar, onde você vai escrever a sua lógica. Você inicializa isso junto com o seu app. Se estiver usando o UIKit, você inicializa ela no App Delegate. E é assim que você traz ela para dentro da sua view. No caso do SwiftUI, você usa essa ferramentinha deles, que é o View Store. E aí você não precisa se preocupar com Observable Object, State, o novo framework Observable agora também. Apesar de que ele vai deixar... Eles já começaram a mostrar que com o Observable novo ele vai ficar ainda mais limpo de escrever o código. E se você estiver usando o UIKit, você vai ter que escrever bastante boilerplate para fazer ela funcionar. É meio chatinho.
Mas eu vou focar um pouco agora no Reducer Protocol, no body dele em si. Dentro do body, você vai ter a sua lógica sendo executada com o seu estado e a sua ação. Então, toda vez que acontecer alguma coisa, você vai ter sempre esse espaço para fazer uma mudança no que vai acontecer no seu app, chamar suas dependências, o que for. Tem um return.none ali, no final dessa minha ação, que é importante, que toda ação tem um efeito colateral, mesmo que ele não seja nada. Alguns efeitos colaterais que você pode fazer são enviar alguma outra ação a partir do fim da sua ação, executar código assíncrono, juntar várias ações, fazer um debounce, tipo, eu chamei... O usuário está digitando texto num campo de busca, eu não quero fazer um request para cada letra que ele está escrevendo. Vou esperar um tempinho e aí eu faço o request. Bom, está no nome da arquitetura. Uma coisa muito importante é a parte da composabilidade. O seu body também vai chamar as outras features, os outros reducer protocols que você criar. E, inclusive, eles não precisam... O estado dessas outras features não precisa existir sempre. Ele pode ser um optional e você faz um if-let ali e tal. E está tudo certo. A Composable ela trabalha muito com type safety. O compilador ele enche muito o seu saco enquanto você está desenvolvendo. Eu fiz um meme bem idiota aqui, que é tipo, o programa dev e o ForceCache ali tudo felizinho, na Composable Swift o compilador ele fala, não, peraí, vamos com calma. Sempre que você está escrevendo seu código, esse aqui é um código que, ele fala, oi, Cocoheads, tem uma outra ação que é, meu nome é, e aí ele recebe alguma coisa por parâmetro, e a outra ação é fazer o oi, Cocoheads, só que com um delay de 2 segundos. Isso está errado. Porque o meu reducer, eu não estou conseguindo subir de volta. Ele tem esse num, ele tem no enum de actions dele do something else, todas as ações que eu tinha, e as ações de um child reducer que ele tinha. Então, não vai compilar. Eu tenho que lidar com elas ali dentro também. Se eu quiser fazer alguma coisa com elas, eu posso. Por exemplo, eu tenho uma feature de search que eu também queria trazer o estado dela para dentro dessa outra feature. Você pode, senão você não precisa fazer nada. Você pode ignorar ele completamente. E aqui agora eu vou mostrar. Eu gosto de mostrar as coisas funcionando na prática, então aqui a gente tem um contador, que acho que é a coisa mais simples possível que você pode ter. Tem um estado que começa em 0, um botão que incrementa, um botão que reduz. Bem simples. E vocês podem ver que eu tenho 2 contadores na tela. Essa feature ela já está trazendo eles 2 para dentro da minha view, com estados separados, reducers separados, tudo bonitinho, compondo eles. Esse é um dos exemplos que eles mesmos da Point Free dão. É o exemplo mais básico que eles dão sobre como usar essa arquitetura. Uma das coisas que eu mais gosto disso, dessa composabilidade toda, é quando você compartilha lógica e estado entre coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma timeline aqui, e eu posso favoritar um tweet da minha timeline. Mas dentro da minha timeline, eu posso entrar no perfil de um usuário que também tem os mesmos tweets. E se eu entrar lá e clicar em algum tweet, ele também aparece para eu poder favoritar. Se eu der um favoritado aqui, eu voltar, ele está favoritado nessa outra feature, que também, lá embaixo, também está favoritado nessa outra feature. Você consegue, dentro delas, pelos enums e coisas assim, ir olhando o que as child features estão fazendo e trazendo isso para trás muito fácil. Você não precisa ficar passando delegate para cá, delegate para lá. É muito tranquilo de fazer esse tipo de coisa.
E ele tem uma separação com a UI, a sua lógica fica muito bem separada da UI. Aqui um outro exemplo que a gente tem é de navigation. Como a gente tem essa separação, a gente não precisa... A gente pode chamar a lógica de outra tela antes dela ser apresentada. Se eu acho que o meu usuário vai precisar desse contador daqui a 5 minutos, eu já posso inicializar ele agora e fazer tudo o que eu preciso sem pensar na minha UI. Esse é um dos outros exemplos deles. Então, ele abre, e esse exemplo aqui está rodando local. Mas, esse aqui é um exemplo que eu trouxe, que eu fiz mesmo. Ó, eu dou é uma lista do Hacker News. Eu dei um fetch nessa lista e já apresentei ela com o estado certinho. Do outro lado, eu fiz o loading. Mais rápido para trazer para o usuário assim. E falar um pouco de como a gente consegue iterar em cima desses reducers, dessas coisas. A parte de testar o seu código dentro da Composable também é muito completa. Vocês estão vendo esses botões aqui no canto da talk? Eu estou usando eles para passar de um slide para o outro e tudo mais. Essa minha talk é um app que eu fiz com Composable Architecture. Esse código que controla os slides é um código que pega, eu tenho um array com todos os slides, bem besta e tal, e ele, dá uma focada aqui, ele pega o próximo se ele existir e vai ou não. E assim, eu estou chamando ele pela minha UI, mas tem uma coisa, assim, eu comentei, a UI e a minha lógica são muito separadas, né? Então, se eu quiser, é muito fácil de eu integrar, por exemplo, uma dependência de controle de videogame, fazer alguma coisa que chama a minha UI por fora dela, afeta ela tipo, muito bem, muito de boa. Deixa eu voltar lá. Consegui pegar o iPad sem derrubar, é bom. Sem derrubar. O código em si que controla, que traz essa dependência para dentro da minha Composable é o código normal de controle. O código do framework de controle. Eu gosto muito do framework de controller, mas é meio esquisitinho você usar ele. Tipo, tem que registrar todos os botões e tudo mais. Mas para você trazer ele como uma dependência para dentro da Composable, você pode criar um reducer que traz aquele outro client que eu tinha e expor ele como uma ação para os seus outros reducers. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse meu enum do controller e ele dispara um input. E quem precisar ouvir esse input faz isso. Por que isso é importante para os testes? A gente vai chegar lá. Toda vez que eu vou escrever um teste com a Composable, eu tenho que usar uma store que é feita especificamente para testar. Essa store, eu consigo enviar todas essas actions e ele já me traz, tipo, tudo que acontecer, eu não preciso ficar adivinhando ou tentando lembrar, olhando o código, voltando. Eu mando uma ação e ele já fala, você esqueceu que essa sua ação faz outra coisa. E essa outra coisa, ela altera o estado. Então, eu também tenho que falar para ela, alterei o estado. Está dando um problema ainda, porque ela tem essa minha feature dos slides, ela tem a dependência do controle. Então, eu consigo alterar essas dependências enquanto eu estou testando. Eu não preciso de um controle de verdade lá. Eu posso ter um mock de controle que eu altero no meio do teste, injeto, tranquilamente. Cadê? Aqui. Eu criei um controller que, sei lá, ele não faz nada. Era só... Eu não queria testar a dependência em si. Eu passei ele para dentro, eu fiz todo esse setup de teste. Ele tem lá live value, que é a dependência de verdade, o test value, que é só esse mock.
eu passo ele para dentro e meu teste está rodando de boa. Cadê esse aqui? E se eu quiser testar essa dependência do controle, a gente tem o input left, right, tá? Ele não faz nada, o controle em si. Mas a minha feature, ela faz coisa com o controle. Então, se eu pegar a minha feature, mandar um input de controle para ela, ele vai receber e ele vai me avisar com todos esses enums e essas coisas, o que eu tenho que fazer e como eu vou testar. Então, tudo que acontece dentro do seu app vira uma árvore de ações e estados, que é bem fechado. Então, você não precisa se preocupar muito, você vai ter, e o compilador vai te obrigar a lidar com praticamente tudo que está acontecendo ali no meio. É bem legal. E se você precisa testar coisas assíncronas, muito comum, né? Fiz um request, alguma coisa assim, é muito fácil também. Eu tenho aqui uma ação que faz um search com um debounce. Então, a pessoa digita, ele espera até dar o fim desse tempo e aí depois ele faz o request. Quando eu tento fazer isso, ele começa a reclamar, recebi o teste, mas tem dependência, está dando um monte de problema. Por quê? Isso é um teste assíncrono e ele está me avisando, Maurício, as coisas aconteceram, o estado mudou, mas você está esquecendo de testar coisa. Eu consigo usar um scheduler de teste para avançar o relógio sem eu ter que esperar esse tempo. Então, eu não preciso mais de uma XCT expectation da vida, uma coisa assim, para avançar o tempo. E eu consigo, no caso do debounce, por exemplo, testar e ver a minha lógica acontecendo com o tempo que aconteceria, sem precisar esperar esse tempo acontecer. Então, se eu digito na minha busca um nome, espero os 2 segundos, o estado no final não vai ser aquele que está acontecendo lá embaixo. Ele vai me avisar tudo certinho que está acontecendo no caminho. E, se eu quiser testar, por exemplo, eu digitei um nome, eu esperei menos que o tempo do debounce, digitei outro nome, ele vai esperar o tempo do debounce, ele vai trazer todo o estado e todas as ações que aconteceram certinho no meio do caminho. O negócio que eu acho que é legal assim é que a lógica por trás é Redux, muita gente já conhece, é muito popular em web e tal, mas a suite de ferramentas que eles criaram em cima disso ajuda e muito. Eu esqueci um pedaço. Tinha um pedaço sobre as partes que doem. A Composable Architecture muda muito, ela evoluiu muito nesses últimos 2 anos. Muito do código que você pegar na internet é difícil, você vai ter que fazer umas mudanças nele para ele funcionar. Muito boilerplate, vocês viram, o app que a gente fez lá na Primer, que era a empresa que eu estava, ele era meio UIKit, meio SwiftUI, a gente tinha muita lógica para fazer ele ficar mais palatável com o UIKit. A gente tinha praticamente um SwiftUI para dentro do UIKit. Mas, no fim das contas, as coisas elas vão... É muito legal, porque é como se você estivesse brincando com um Lego do seu código. Você vai encaixando uma feature em cima da outra, trabalhando o seu estado e vai fazendo isso funcionar. Aqui nesse exemplo da timeline, essa parte da timeline é uma feature. Quando eu abro o perfil do usuário, é outra feature com outras funcionalidades, outro reducer. Quando eu abro essa tela das replies, eu poderia ter outras features nessa tela, coisas que acontecem, e é outro reducer, mas eu consigo acompanhando, observando e trazendo todo esse estado sem muita dor. E testar ele, né, que é mais importante. Porque quando você precisa, principalmente era uma startup com 2 pessoas, mudava muita coisa muito rápido, para não quebrar o app é complicado. Então, isso ajudou bastante a gente.
Nesse link lá de cima, esse link de baixo, esse QR Code de baixo aqui, vocês podem ignorar completamente. Isso aqui faltou organização para pegar o Wi-Fi daqui com o Bruno. Mas o de cima, se vocês pegarem, tem links e várias coisas. Tudo que eu falei nessa talk, vocês conseguem continuar aí acompanhando e indo mais a fundo. Eu queria mesmo era só dar um overview bem por cima, assim. Lá vocês vão ver aquela talk do Brandon, vocês vão ver a documentação. Eles têm um guia. Lembra quando a Apple lançou o SwiftUI, tinha aqueles guias interativos na web que você ia descendo e tal? Eles fizeram um desses para Composable, ficou muito show. Uma coisa muito importante, os vídeos que eles fazem, metade deles, não metade, boa parte deles é pago, tem uma assinatura deles lá, mas eles fazem preço regional. Então, se você colocar um cartão brasileiro lá, fica bem mais barato. E, como eu comentei antes, não é só sobre Composable Architecture, é sobre iOS no geral, é muito bom, vale muito a pena entrar lá, assistir os vídeos grátis, ver se você gostou, se gostou, se assina, vale muito a pena. E eu acho que é isso. Bem por cima, assim, mas queria trazer essa lib aí para vocês darem uma olhada. Perguntas? Obrigado. É verdade, tem esse, né? Só jogar. Isso é o microfone? É. Tá ligado? Tá, só falar, você tem que falar no... Aí. Eu sou meio surdo, então não escuto o retorno. Bom, muito legal. Eu fiquei um pouco curioso. Quando você fez a parte do controle, ele acabou sendo... Ele é a root feature do seu app, ou não? Daí você decora a sua store principal com ele, ou não? Nesse caso, A feature do controle, especificamente, ela é um reducer que eu trago para dentro das features que eu preciso usar o controle. No caso, ela é parte da feature que controla a passagem de slides um para o outro. Ela não é parte das outras features. Então, as outras features não têm acesso ao controle. Ah, tá. Você não está decorando tudo, só o que necessariamente Só o que precisa. Boa noite. Parabéns pela apresentação, foi muito legal. Uma dúvida, você acha que teve alguma diferença no tempo de build usando Composable ou não afetou? Uma coisa muito legal da Composable é que, como tudo fica muito separadinho, você consegue você consegue separar tudo em vários packages diferentes e isso não afeta muito no seu app. Então, você consegue trazer uma estratégia de modularização que ajuda bastante no tempo de build. Pô, beleza, parabéns pela apresentação, muito legal o tema. Eu vi que você comentou que nessa empresa que você implementou isso, vocês trabalhavam com iKit e SwiftUI, né? Aí eu queria entender como que, se você puder dar uma explicada breve, como que vocês faziam para lidar com as duas arquiteturas ao mesmo tempo e qual era essa outra arquitetura? Essa tela do app é a UIKit, por sinal. Eu estava com preguiça de trazer a Presentation View para o SwiftUI. Então, a gente tinha uma abstração feita por cima da Collection View com Diffable e tudo mais, que ao invés... Eu acho... Não, depois eu posso mostrar. Mas a gente tratava as collections com... Cadê? UIKit. A gente traz o Combine para dentro do UIKit e aí a gente observava o estado da nossa store, do nosso estado dessa feature. E aí, toda vez que acontecia alguma coisa ali, a gente sempre atualizava a UI. Com o Diffable, fica bem fácil de gerenciar isso. A gente criou também uma abstração em cima disso do Diffable, então a gente não lidava com ele diretamente, a gente criava itens de Collection View que geravam UI para a gente. E aí toda vez que acontecia alguma mudança no estado, a gente recarregava a tela inteira. Não é inteira por causa do Diffable. Obrigado. Lá atrás. Lá no fundão, joga.
Pode jogar, joga. Aê! É muito legal esse microfone. Em questão de curva de aprendizagem, hoje meu time está com 4 pessoas. Se eu falar que eu quero começar a utilizar o Composable, a primeira pergunta é curva de aprendizagem. O vídeo ali tem 40 horas. Pensando em uma equipe grande, tipo... Beleza, meu time tem 4 devs. Dá para parar, pensar para usar para semestre que vem. Mas uma empresa que acaba tendo 200 devs, tipo um banco da vida, você julga que é viável converter um app para isso, ou ele teria que nascer para ser viável? Você não precisa fazer o seu app inteiro com a Composable, você pode fazer pedaços dele. Inclusive tem pedaços da minha talk que não usam Composable porque eu não vi necessidade. O background da talk, ele é animado e é puro SwiftUI. Sobre curva de aprendizado, eu vou falar que quando eu comecei a aprender ela, não tinha uma curva de aprendizado, era uma parede de aprendizado. Mas a sintaxe dela, todas as ferramentas, evoluiu muito com o tempo e melhorou muito. Hoje, você faz não é nesse... Aqui. Você faz tudo nessa estruturazinha, vai colocando e ele é mais legível, digamos assim. E quando você precisa de alguma dependência, ele tem aquele sistema que é baseado nas preference keys do SwiftUI, que você não precisa ficar... Você consegue injetar, você consegue controlar essas dependências, mas você não precisa ficar passando de uma tela para outra. Isso era completamente diferente. Há 2 anos atrás não existia esse protocolo, era um let global no meio do código. Você tinha que escrever um monte de coisa na mão. Era bem mais. Hoje eu acho que está bem mais fácil fazer isso. E é aquela coisa, para você trazer ela para dentro do seu app, você consegue fazer pedaços separados. Na parte dos exemplos, esses exemplos, por exemplo, esse contador, essa telinha do iPhone, eles são completamente separados do meu app. Eu criei uma store nova, como se eu tivesse dentro de um outro app, eu criei essa parte só para isso. Dá para ir integrando aos poucos, se você quiser. Eu tinha mais uma pergunta, mas esqueci. Putz. Alguém mais? Mais alguma dúvida? Um detalhe muito importante da... eu estou sem Wi-Fi nesse computador, peraí. Aqui... Não some. Aqui... Um detalhe muito interessante disso, da Composable estar evoluindo e tudo mais, você comentou das 40 horas lá. Aquelas 40 horas, elas não são todas 100% sobre Composable Architecture. A Point Free nasceu com aquele monte de... Eles nasceram explicando, fazendo vídeos e tutoriais. E a Composable, como uma arquitetura e uma coisa, surgiu, 2 anos depois que eles começaram a fazer isso. E ela é meio que uma combinação de todos esses assuntos que eles vão explicando até chegar lá embaixo. Aqui são os primeiros vídeos que começam a falar da lib em si. Antes disso, eles falam de SwiftUI, Reducers, modularidade, tudo limpo de frameworks e coisas do tipo. Lembrei. Lembrei a pergunta. Boa. No caso, você falou que ela está sempre evoluindo. Então, digamos assim, o Xcode trocou a versão e teve algumas partes do código que parou de compilar no Swift 5.8, teve que evoluir. Ou, se não, a gente resolveu depreciar a versão do 14 para o 15.
Você falou que às vezes gera manutenção porque ela está sempre evoluindo. Eles, em questão de... se eu pegar o código que eu escrevi há 2 anos atrás com ela, eu tenho quase certeza que ele funciona. A questão da evolução é que a sintaxe, as ferramentas, elas foram ficando mais modernas e mudou bastante. E aí, para você ir tipo, trabalhando e ainda tendo que ficar olhando essas coisas, leva um tempo. Vamos fazer uma pausazinha rápida? Você quer colocar aqui? Como é que você quer fazer? Eu trouxe adesivo do Coco Heads. Quem quiser me procura. É isso. Valeu, Maurício, pela talk. Muito massa. É isso aí. Valeu. Dá uma pausa de 5 minutinhos. Deixa eu ver que hora que é agora. 32, 40, a gente começa o painel. Eu vou deixar o link aqui do slide, então mandem perguntas. Já está aberto lá para fazer perguntas. Obrigado por quem já mandou lá. Eu vi que tem 2 perguntinhas. Quem quiser participar, fica à vontade, tá? Para vir aqui.